Olá, alunos das escolas municipais de São Vicente. Eu sou o professor Henrique, da EMF Renan Alves Leite, e venho conversando com vocês os assuntos relacionados à geografia. Nas últimas aulas, nós estávamos conversando sobre a preservação e a degradação do meio ambiente. Na aula de hoje, nós iremos falar de um assunto relacionado a isto, mas algo muito específico. Vamos falar sobre os problemas das queimadas e dos incêndios florestais. Antes de mais nada, nós precisamos perceber a diferença entre os dois. E qual é a principal diferença entre eles? A queimada é a ação humana de manejo principalmente familiar como técnica de plantio. Ou seja, eles vão plantar algo, então eles queimam a plantação anterior e aquela cinza já serve como uma espécie de adubo para o solo. O problema disso é que quando faz esse tipo de técnica de plantação, o solo vai empobrecendo e aí eles têm que ir para outro local. E ele tem que usar esta técnica de forma consciente. E o que é incêndio florestal? O incêndio florestal, por sua vez, é quando é um fogo incontrolável, tá? Que acontece numa área rural, ou seja, fora da cidade. E esta área rural, ela pode ser uma área nativa, lembra que nós falamos de área de proteção, de área de conservação, esse tipo de área, ou então uma área agrícola, uma fazenda, um sítio, tá bom? Vamos lá. O que são e como acontecem as queimadas? Presta atenção. Aqui, quando a gente fala em queimada, a gente vai entender tanto as queimadas de manejo familiar como os incêndios florestais, tá? Eles são processos que eles podem ser desencadeados com o auxílio do homem ou não. Pode ser também por razões naturais. Por exemplo, nós estamos no inverno. O inverno geralmente é um período de estiagem, um período de seca. Então, a umidade do ar é menor, fica mais seco, não tem chuva. Então, qualquer coisinha causa o fogo, ele fica descontrolado, tá? E também por motivos econômicos. A gente não pode tirar isso da nossa cabeça. A cobiça humana faz com que ele tente tirar o máximo proveito da situação. Então, ele também pode, por exemplo, fazer um mau manejo da terra e perder o controle daquele incêndio que é controlado e causar um incêndio florestal, tá bom? Onde temos no Brasil a maior incidência de incêndios florestais? Temos na região norte, e vocês podem acompanhar os telejornais, que a floresta amazônica, neste momento, tendo um incêndio de grandes proporções. Eu vou voltar na imagem anterior, então perceber que esta foto, esta imagem foi capturada no computador no dia 14 de setembro. E todos esses pontinhos vermelhos que vocês podem ver no mapa do Brasil são focos de incêndios florestais. Então, está bem pintadinho, então tem bastante coisa. Então, voltando, nós temos na floresta amazônica, na região norte, que tem um foco bem grande. Volta e meia, vocês veem nos telejornais. Na região centro-oeste, temos, nos últimos 14 anos, o maior incêndio florestal que nós temos no Pantanal, tá, bem grande, tá? E sempre nós temos também na região nordeste, que é uma região muito seca, e com a estiagem fica mais seca ainda, estiagem é falta de chuva, é a região da Caatinga, então ela sofre bastante com esses incêndios acidentais. Então, assim, um raio cai, tá seco, pega fogo, uma bituca de cigarro, alguém que risca um fósforo, faz uma fogueira. Então, como não tem um acúmulo da água, o chão não está úmido, a chance de pegar fogo é muito maior. E no nosso estado de São Paulo? Isso que a gente precisa ficar bem atento. Este ano, no estado de São Paulo, aumentou 53% em relação ao ano passado. Nesse mesmo período, ou seja, de janeiro até setembro, o foco de queimadas.
E o mais interessante que vocês podem ver nessas imagens é que não é concentrado na área, por exemplo, das grandes plantações. Nós temos na região da Água da Prata, onde tem grandes reservas florestais, São Pedro, que é mais no centro do estado. Nós temos aqui do nosso lado, na região da Grande São Paulo, nós estamos no litoral, na parte mais abaixo, mas logo próximo da gente, no Parque de Jaraguá, onde tem grandes florestas, né? A mata do Jaraguá, focos de incêndio, grandes focos de incêndio, e isso me chamou bastante atenção e me fez até vir conversar com vocês sobre a questão das queimadas e dos incêndios florestais, porque este ano está sendo um ano atípico também na questão dos incêndios florestais, porque temos um ano bastante seco. Conheço pessoas que moram em regiões do centro do estado, que estão tendo que já racionar a água, porque os poços vivem com poços, né? Poços cavam o chão para retirar a água, e os poços já estão secando porque não chove, não abastece o lençol freático e não tem água. Então, o que nós podemos fazer individualmente para tentar proteger a natureza e tentar proteger os nossos amigos, os nossos familiares, que essa situação, por exemplo, se vocês olharem a imagem de Água da Prata, o fogo está muito próximo da cidade, muito próximo das casas. Então, o que nós podemos fazer para que isso não aconteça? Prevenir sempre é o melhor remédio. Então, como nós podemos prevenir? Primeiro, manter a área limpa de material combustível seco. O que é material combustível? Material que pega fogo. Então, madeiras, galhos secos, não deixar material, resto de capinagem, de jardinagem, lixo seco no chão, deixar nada disso no chão. Juntar e jogar, esperar o lixeiro passar e jogar na lixeira, porque o material que é combustível, que é inflamável, pega fogo e a chance de perder o controle é muito grande, principalmente se for um local que vente muito, tá? Avisar para um adulto fumante para não jogar bituca de cigarro no chão, nem que seja pequenininha. Por quê? Porque a bituca ela vai se consumindo e em contato com esse galho seco, com essa madeira seca, ela pode pegar fogo e aí começar um incêndio, tá bom? Evitar fazer fogueiras. Se tiver que fazer uma fogueira, fazer em local que não tenha vento ou proteger do vento e em próximo de água, para quando você for embora, apagar a fogueira com a água, tá? E se verificar que está bem apagada, porque também os grandes focos de incêndio aparecem de fogueiras mal apagadas. Nunca soltar balões, porque os balões são os maiores, aí esses são mesmo os maiores focos de incêndio. Porque os balões, a gente sabe de onde sai, mas o balão a gente não tem controle e não sabe onde cai. E como eles vão em distâncias muito, muito longas, geralmente eles caem no meio da mata e em lugares de difícil acesso. Por ser em lugar de difícil acesso, não tem como o bombeiro chegar. E aí o fogo se alastra muito, muito rápido e aí a maioria das vezes fica incontrolável. Além de ser proibido soltar balão. Tá? Na nossa lei nacional, é proibido soltar balão. Então, não solte de forma nenhuma balão, tá bom? E não queime seus móveis velhos, seus brinquedos na rua, nada. E nem queime seu lixo, tá bom? O lixo, espera o lixeiro passar. E os móveis velhos, doe, se estiver em bom estado, doe para outras pessoas. Ou então, chama o catatreco, que é na prefeitura do nosso município, tem um catatreco, liga lá para o catatreco e chame que eles vêm retirar, tá bom? É um assunto que parece que está muito longe da gente, mas não está. Afeta muita gente e que a gente pode prevenir, tá bom? Então agora é com você. Entre no nosso blog, retire as atividades, façam as tarefas. Se tiver dúvida, entre em contato com o seu professor, entre em contato com a gente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.